E hoje nós vamos falar sobre corpo perfeito, modismo, né? Um modismo que está se dando. E também como espírita e também como psicoterapeuta, nós vamos nos dando conta de que há um mundo interior, né? A nossa mente, segundo Freud, ele nos trouxe os porões do inconsciente. E as nossas andanças neste mundo, e para mim que sou espírita, não só neste mundo atual e neste corpo atual, mas no mundo, né, e com os corpos que nós tivemos muitas experiências, né, algumas traumáticas, né. Eu costumo dizer que nós que estamos encarnados nesse momento no século XXI, nós já vencemos guerras, nós já vencemos fomes, nós já vencemos os vírus, nós já matamos muito provavelmente, já fomos assassinados, muitos de nós já violamos, já fomos violados, né, enfim, e sobrevivemos a isso tudo, né? Fomos torturados, muitos de nós, sobrevivemos isso tudo. Aqui estamos, em pleno século XXI, aprendendo a viver nesse mundo do século XXI, e um mundo bastante desafiador, porque após a Revolução Industrial, o ter passa a ser algo de extrema importância, né? E após a Segunda Guerra Mundial, então, com a Europa totalmente devastada, e era preciso movimentar a economia, né, então fez-se um grande movimento de fomentar o consumo, né. E aí nos cá, quase 70 anos depois, aliás, mais que 70 anos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, no ápice do consumismo, do materialismo, e somos espíritos passando por uma experiência material, né. Então, naturalmente, nós damos muito valor a este corpo. E é bom que demos valor a este corpo. Entretanto, sem olvidar que somos espíritos. Tivemos início, não teremos fim. E seria muito bom, né, e esse é um grande avanço que a medicina nos traz, inclusive a medicina estética, por que não? Mas um grande avanço que as ciências nos trazem é que nós ficaremos aqui o maior tempo possível se levarmos em consideração as nossas encarnações anteriores, né. Até pouco tempo atrás, 60, 70 anos atrás, com 50 pessoas eram muito velhas, com 60, 70 estavam voltando. Hoje, alguns de nós estamos chegando aos 100 anos e muitos de nós aos 90 anos ativos, né, a depender do bom uso que façamos desta máquina, né. Então hoje nós falaremos deste corpo perfeito, mas o que é perfeito para você? É perfeito segundo modismos ou é perfeito segundo a sua saúde? Claro que nós não estamos aqui deixando de valorizar a forma como nós nos apresentamos, né. É muito bom que nós nos apresentamos o mais afinados possível, né, com uma aparência que suscite respeito, né. E isso não tem necessariamente a ver com seguir o modismo. De que modismo nós estamos falando? O modismo, a indústria da moda, por exemplo, aonde os nossos figurinistas criam os seus modelos, os seus vestidos, enfim, a moda das estações, e eles pedem, contratam modelos magérrimas, né, mulheres jovens geralmente, magérrimas, eu diria quase que uma aparência bulímica e anoréxica, que é para que a peça sobressalte durante o desfile, e isso acabou virando o status quo de beleza, né. Isso é ser bonito. Mas será que isso é justo com cada um de nós? É isso que nós vamos tratar essa noite. Vamos fazendo aquele convite, você que está nos acompanhando no YouTube ou no Instagram, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Ative o sininho. Nós estamos aqui semanalmente colocando conteúdo de grande qualidade, né? Quero agradecer a quem adquiriu o livro O Papado dos Espíritos. A primeira edição já foi totalmente, a primeira tiragem, né, já foi totalmente vendida. Já estamos na segunda tiragem, fruto de muito estudo e de um estudo que reúne espiritismo kardeciano, isso é importante que se diga, e a psicanálise, porque sou psicoterapeuta de base psicanalítica e vejo que as duas coisas caminham juntos e isso é muito bom. E para que a gente comece a falar do nosso estudo de hoje,
Vamos apresentando aqui o nosso primeiro slide, na Gênese de Allan Kardec, né? Quando Allan Kardec diz assim: o pensamento do espírito atua sobre os fluidos espirituais, assim como o som atua sobre o ar. Se esse pensamento é bom, os fluidos se tornam salutares e transmitem ao corpo uma impressão vivificante. Se o pensamento é mau ou viciado por paixões desordenadas, os fluidos se tornam tóxicos e podem causar desorganização nos tecidos orgânicos. É muito interessante, a doutrina dos espíritos, ela nos apresenta uma visão totalmente inaugural da junção de corpo, mente e espírito, né? Eu costumo dizer que o corpo ele é a máquina, né? O espírito é o piloto e a mente é o cockpit. Na medida que o espírito vibra, ele vibra por intermédio da mente, que age no perispírito ou no corpo espiritual, que está intimamente ligado ao corpo físico. Quando nós nos utilizamos do corpo, há muito mais do que uma aparência ali. E o que Kardec está dizendo em A Gênese é que o espírito, por intermédio da mente, age no corpo. E de que forma que nós podemos levar isso em consideração para que possamos compreender de que maneira que nós podemos manejar melhor este corpo, né? Através de nós, ou melhor, nós espíritos, manejando melhor esse corpo, de maneira que esse corpo tenha mais longevidade e, por que não dizer, né, mais, eu não diria beleza nos padrões da Terra, mas mais vitalidade, né? Aliás, é muito interessante, isso é uma coisa que todos nós sabemos. Às vezes uma pessoa está solteira e não consegue arrumar um par romântico. Conhece alguém, se apaixona, os pares românticos começam a aparecer. É a mesma pessoa, o mesmo corpo, mas a mente mudou, a vibração mudou, está apaixonado, está feliz. Portanto, naturalmente, as outras pessoas a veem assim e a desejam, né? Olha como o espírito e a mente tornam o mesmo corpo, um pouco mais bonito, né? Para que a gente possa entender, é preciso que nós levemos em consideração os aspectos que se dão na vida de cada um de nós, na nossa primeira e na segunda infância, principalmente, né? Isso levando em consideração a psicanálise, né? A psicanálise trabalha com as instâncias de desenvolvimento psicossexual, né? Fase oral, dos 0 aos 18 meses, fase anal, dos 18 meses aos 3 anos, e a fase fálica, dos 3 aos 6 anos. Há outras fases na sequência, mas vamos nos ater, por enquanto, a essas 3. Essa fase oral, que é dos 0 aos 18 meses, né, é a fase onde todos os nosso prazer, a nossa libido, né, os nossos... se dá pela boca, né? Então, quando nós somos bebê, né, ou quando nós vemos um bebê, é muito natural que fique colocando mão na boca, vem a chupeta, vem a mama, né? Vai colocando tudo na boca, porque ali é uma primeira sensação de prazer que ele aprende a ter. E é nessa fase, na fase oral, aonde podem se dar os descaminhos, né? Então, na medida que o pai e a mãe vão lidando com o desenvolvimento da boca, da fome, né, desta criança dos 0 aos 18 meses, se fizerem bem feito, uma boa gestão, né, naturalmente esta criança, quando se tornar adolescente, um pouco mais adulto, terá melhores condições de lidar com o prazer oral, o de comer. E não é só o de comer. Para nós psicoterapeutas, muitas das vezes, os descaminhos que se dão lá na fase oral, mais adiante, não se mostram só pelo comer, mas pelo fumar, por exemplo, pelo beber, por exemplo, né? Ou por colocar coisas na boca, né? Eu conheci uma pessoa que ficava ordendo
a mão o tempo inteiro, tinha as mãos todas calejadas, né. Então o que que se deu na fase oral deste homem quando fora criança, de tal forma que ele não soube lidar bem na sua vida adulta. Então vamos entendendo um pouco, né. Primeiro a gente vai falar aqui sobre os problemas que podem se dar, na fase oral e que acabam levando uma pessoa a comer compulsivamente. Quando a pessoa come compulsivamente, ganha muito peso, ela não está com fome física muitas vezes. Inconscientemente, ela sente um vazio emocional tão grande e um medo tão absurdo de perder os objetos que ama, que tenta engolir, aí eu vou fazer entre aspas, esse amor para guardá-lo dentro de si. Interessante isso, né? É a lógica infantil de eu amo tanto isso que quero engolir para que seja meu para sempre e ninguém me tire. Ou seja, a comida entra no lugar do afeto que ela quer desesperadamente possuir, né. Então, quando o bebê está na fase oral, a mãe ou quem cuida dele é o mundo dele. Se essa mãe sobrepõe o alimento ao afeto, ou seja, toda vez que o bebê chora por solidão, cólica, frio ou medo, a mãe enfia o peito ou a mamadeira na boca dele para calá-lo, o cérebro da criança faz uma associação cruzada, né? Chorar, sofrer, igual falta de amor. Comer, igual receber amor e aconchego. Aí o que que acontece na vida adulta? Quando essa pessoa se sente rejeitada, carente, ansiosa ou frustrada no amor, no amor nós não estamos falando do amor romântico aqui, né, no sentir-se amada, no sentir-se respeitada, no sentir-se pertencente à sociedade, a um trabalho, ou seja, quando ela não se sente amada, né, quando ela não está no estágio de amor, né, mais uma vez, não estamos falando do amor romântico apenas tão somente. O termômetro emocional dela dispara o alarme da fase oral. A mente dela não sabe processar o vazio afetivo de outra forma e dita a ordem: vá comer, porque o amor só é vivenciado e sentido através da boca. É o famoso comer o amor, né? Nesse caso, psicanaliticamente falando, claro, para tentar se sentir preenchido. Então, veja a importância de nós, pais e mães, quando estamos lidando com as nossas crianças. Quando era criança, tinha uma coisa muito interessante. Às vezes diziam assim: nossa, esse menino precisa comer, né? Eles colocavam até algo na mamadeira também, né? Que era para engrossar o leite, porque a criança saudável era a criança bochechuda. E eu fui bastante bochechudo, né? E quando os pais, então, têm o hábito, já trazem do seu processo infante, o hábito de aplacar a dor com a comida. Quando os pais têm essa cultura do comer, do comer, do comer, né, acabam ganhando complexões físicas além do peso que deveriam ter, a criança começa a ver aquilo como normal. Eles muito provavelmente vão promover o mesmo processo de alimentação para essa criança, isso se tornará normal. Então, culturalmente, estar acima do peso faz parte do mundo interior dessa criança, futuro adulto. E quando a coisa é ao contrário? Quando o corpo em questão é extremamente magro, mas nós estamos aqui nos excessos, tá? Nós não estamos falando ainda daqui de estar um pouco acima do peso. E um pouco mais adiante nós veremos que muitas vezes isso não tem nenhuma relação com estar mal na fita, por assim dizer, né? Há muita gente que está magérrimo e não num estado anoréxico e bulímico, ao contrário, está aparentando um corpo perfeito, mas a mente está muito distante disso. Mas no caso em questão, vamos falar aqui quando nós estamos lidando com a bulimia e a anorexia. Vamos ver que interessante aqui. O anoréxico lida com o medo de ser sufocado ou de destruir aquilo que ama, fechando a boca radicalmente para o mundo. Uma tentativa extrema de controle que diz: não preciso de nada e de ninguém. E o bebê cresce sentindo que a comida e o amor dessa mãe não é um presente gostoso, mas uma invasão. Comer passa a significar ser
engolido pela vontade do outro. Na vida adulta, fechar a boca para a comida é a única forma que o anoréxico encontra de dizer: no meu corpo, mando eu, você não vai me invadir. Nós estamos aqui no campo da psicanálise. Muitos são os psicanalistas que lidaram com o tema, entre eles Sigmund Freud, Lacan, Winnicott, Klein e outros tantos, que explicam os descaminhos que podem se dar durante a fase de desenvolvimento psicossexual oral, durante o processo, né, nesse caso de 0 aos 18 meses, e que pode redundar um pouco mais lá adiante numa anorexia, numa bulimia ou numa obesidade muito acima dos padrões. Então, quando nós vemos uma pessoa muito magra, extremamente magra, uma pessoa muito acima do peso, né, a gente precisa ter muito cuidado para apontar o dedo. E aí nós vamos em busca do cristianismo, né? Aliás, não por acaso, uma das maiores obras em volume e em quantidade de Allan Kardec foi a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né? Onde Kardec, claro, não pôde lidar com todas essas questões. Freud é que vem nos trazer de maneira mais científica e com profundidade, ele que era neurologista, a questão do inconsciente, os impactos do inconsciente. Depois outros tantos psicanalistas vieram tratar do assunto, mas eu tenho certeza que nos tempos atuais, certamente ele, se estivesse encarnado, ele utilizaria os trabalhos de psicanalistas e de psicólogos, de psiquiatras nestas obras e os submeteria aos espíritos, e seria uma grande contribuição para a sociedade. Agora vamos falar um pouquinho, nós já falamos de uma pessoa que está muito acima do peso e pessoas que estão muito abaixo do peso. Agora vamos falar um pouquinho do bulímico. O bulímico vive o conflito em um ciclo violento de ambivalência. Ele é engolido pelo desejo desesperado de possuir o afeto, a compulsão, mas é imediatamente tomado pela culpa e pelo medo de ser contaminado ou controlado por ele, usando o expurgo para rejeitar e colocar para fora o que acabou de engolir. Em ambos os casos, ou seja, tanto na bulimia quanto na anorexia, o corpo vira o campo de batalha de uma mente que não consegue processar o amor e a rejeição. Então, você veja que o cockpit, na analogia que eu fiz, espírito pilota o corpo através do cockpit, o cockpit é a mente. A partir do cockpit não se consegue fazer uma boa gestão do corpo. Vou fazer aqui um convite para a gente dar continuidade no tema de hoje, para que você, mais uma vez, possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Todas as semanas, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, nós colocamos alguns vídeos com conteúdo preparado com muito carinho para você. Muito carinho, com muito respeito, né? Com espiritualidade, respeito com a doutrina espírita kardeciana e respeito com os grandes mestres das ciências psíquicas, né? Mas o que este 7º slide está nos falando é uma frase, inclusive, que Freud utilizou. O eu é um eu corporal. O eu é um eu corporal. Lembremos que Freud, ele muitas vezes até foi tido como ateu, né? Eu, para mim, tenho que ele fazia parte de uma pleiade de espíritos que queria negar aquele Deus que se manifestava por Deus, entre aspas, né, que se manifestava através de maus religiosos e fazia de um tudo para se interferir nas políticas, na ciência, nas filosofias, no negócio público, na vida das pessoas, dizendo o que era certo e o que era errado. E Kardec, Freud, como era um cientista, tal qual Kardec também era um cientista, só que um cientista do espírito, eu diria que Freud foi um cientista da alma, né? Então ele entendia a alma é o corpo, é o espírito no corpo, né? Ele entendia como se processava essa ligação entre mente e corpo. E Kardec entre espírito, mente e corpo. E se nós conseguimos juntar
e estudar esses 2 mestres e outros mestres, né, principalmente das ciências psíquicas, nós entenderemos muitos dos descaminhos que se dão, inclusive no uso da nossa indumentária física, no uso do nosso corpo. Bom, vamos agora tratar do nosso próximo slide, que vai explicar. Nós já explicamos aqui uma questão puramente psicanalítica, né, como é que o inconsciente age, né, como é que o inconsciente dispara, o a ordem: coma, 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 ou não coma, não coma, não coma, não coma, ou coma, 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 vomite, vomite, vomite. Agora nós vamos falar de outros aspectos, né. Um deles é que é extremamente importante nós compreendermos que é quase que inaugural a quantidade de alimentos que nós estamos tendo acesso hoje em dia. Eu tenho 55 anos, vou fazer quase 56. E eu me lembro quando era garoto, os supermercados não tinham essa quantidade enorme de alimentos, né. Eu, inclusive, que graças a Deus nasci na classe C, eu me lembro que durante de segunda a sexta era ovo, arroz, feijão e ovo, aqui a gente fala mistura, né. Arroz, feijão e ovo frito, no outro dia à noite arroz, feijão e ovo cozido, no outro dia arroz, feijão e ovo esquentado, à noite arroz, feijão e omelete, né. Aí no outro dia era um macarrão com ovo cozido picado junto com a salada, né. Às vezes um franguinho. Sábado eu lembro que tinha carne de boi, né, ou carne de vaca, depende de onde você está nos acompanhando. E domingo geralmente era o tradicional macarronada com frango de padaria, né, frango assado. Hoje em dia, meu Deus do céu, hoje em dia nós entramos no supermercado, e a prateleira de salgadinhos é quase que uma inteira, né. E é interessante que é uma fonte gigantesca, não só de saciedade, mas de prazer e de liberação de dopamina, né. Tem que é umas rodelinhas meio apimentado, aquilo é coisa do demônio, gente. Aquilo, se você come um pacote daquele, você come 2, 3, 4, 5 de bobeira, né, fácil, fácil você come. Então, hoje há muitas possibilidades de termos o prazer da boca, prazer oral, por uma infinidade de sabores. Isso é inaugural no planeta Terra. Quando nós não lidamos com algo e passamos a lidar, é natural que a gente erre a mão, né. Então hoje é isso que está se dando, graças a Deus há mais abundância de alimento, embora ainda exista fome, mas há mais abundância de alimento, e nós não estamos sabendo fazer uso. Vamos para o nosso próximo slide. Durante mais de 99% da história da humanidade, nossos ancestrais viveram como caçadores-coletores. Passavam por ciclos brutais de abundância e escassez. Quando caçavam um animal grande, havia comida. Logo depois, podiam passar semanas de inverno ou seca sem encontrar nada, né? Você que tem mais dificuldade em controlar o peso, faz parte, muito provavelmente, isso a ciência que nos traz, de uma linha de vencedores lá do trás, de trás. Porque como havia escassez, vamos a Darwin, né, Darwin, quando fala do evolucionismo, ele diz que as espécies se adequavam ao ambiente, e o ambiente é o quê? É o sol, é a alimentação presente, quanto de sol, quanto de chuva, quanto de noite, alimentação, né. Então, aqueles que se adaptavam melhor no meio ambiente eram os vencedores. Então, aqueles seres que durante as estações, durante os momentos onde não havia caça ou onde não havia alimento, e que não conseguiam estocar, viviam menos, adoeciam mais, né, e tinham vidas mais pobres. Então, você que tem dificuldade, muito provavelmente faz parte de uma linhagem de seus ancestrais aprenderam a estocar comida para que fosse uma fonte de gordura no momento da escassez. Nós estamos falando de genética. Então, muitos de nós têm essa dificuldade. Então, para uma pessoa que tem facilidade de engordar, nós exigirmos que essa pessoa seja magra é uma imensa falta de caridade. Porque essa pessoa terá imensas dificuldades de atingir esse padrão
magérrimo que foi colocado. Mas isso não é só. O principal talvez seja o quanto vale a pena atingir esse padrão. E contra fatos não há argumentos. A questão ainda é mais complexa. Vamos trazer aqui um trabalho que foi feito, muito interessante, por duas psicólogas, a teoria da objetificação, propostas pelas psicólogas Barbara Fredrickson e Tommy Ann Roberts. Mostram que as pessoas que buscam a beleza de forma obsessiva passam a enxergar a si mesmas como um objeto a ser olhado e avaliado, em vez de um ser vivo a ser sentido. Olha que interessante, né? Aquelas pessoas que são obsessivamente ligadas à imagem de si, elas passam a enxergar a si mesmas como um objeto a ser olhado e avaliado, em vez de um ser vivo a ser sentido. O tempo sempre vence. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem um apego muito grande com a sua beleza, ela está fadada a ter uma grande decepção, porque o tempo é implacável. As rugas chegam, né? Naturalmente as coisas vão caindo, né? Ou seja, nós não conseguimos frear o tempo. E por mais que existam medicações, por mais que existam intervenções cirúrgicas, por mais que existam suplementos alimentares, né, que proponham isso, é uma luta que nós vamos perder, graças a Deus, inclusive, porque em algum momento nós voltaremos para a espiritualidade. É preciso que esse processo se dê. Quando nós estamos, a partir do momento que nós nascemos, nós estamos caminhando para a nossa finitude material e não espiritual. E aquelas pessoas que depositam apenas e tão somente no seu corpo, em como elas se apresentam, o fator de felicidade, né? Só se respeitam pelo como o outro lhes vê, fatalmente lá adiante ficarão muito tristonhas, porque já não terão mais a beleza e a jovialidade do início. E essas duas psicólogas nos apresentam isso. Nós olvidarmos o corpo seria uma irresponsabilidade. Agora, seguir um padrão estético, aí é uma irresponsabilidade talvez até maior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É muito importante que nós tenhamos um corpo apresentável do ponto de vista de saúde. Como é que está o seu índice de massa corporal? Como é que estão as suas taxas de glicose? Como é que está a sua pressão arterial? Se isso tudo está está em descontrole, é bom que você olhe para isso, mas não para seguir um padrão estético, mas sim para ter saúde, né? Ou seja, vá procurar um tratamento médico para você chegar num corpo mais saudável e mais condizente com aquilo que você é, levando em consideração a sua ancestralidade. Como dissemos, tem gente que come um pé de alface e emagrece, tem gente que come um pé de alface e engorda. Esse é o segredo para a gente lidar bem com o nosso corpo, né? E lidar bem mesmo, né? Fazer exercícios físicos. Então, assim, você está indo à academia? Eu vou pelo menos 3 vezes por semana. Detesto, acho horroroso, mas é extremamente necessário. Por quê? Porque eu quero ficar neste corpo o maior tempo possível e com a maior qualidade possível, porque é aqui, neste corpo, neste plano, encarnados, que nós conseguiremos oferir o saber tão necessário para cada vez sermos espíritos um pouco mais sabedores da lei divina, das ciências, das filosofias, enfim, um pouco, cada vez mais capazes de lidar bem com os nossos desafios. E é no plano da matéria que a gente evolui a passos mais largos do que no plano espiritual. Então, se aqui estamos, vamos cuidar sim do nosso corpo e da nossa saúde, mas não para aparecer bem na foto. Quer dizer, aparecer bem na foto não tem problema nenhum, mas não para seguir um padrão que nós sabemos que não é o padrão da saúde, né? Eu, quando fui jornalista, alguns bons anos atrás, antes de fazer a migração para psicoterapeuta,
Eu cobri alguns tantos desfiles, em São Paulo e fora de São Paulo. Cobria, por exemplo, a São Paulo Fashion Week. E eu via aquelas meninas num estado que eu olhava para aquilo e falava: "Não, isso não pode ser normal. Essas pessoas não estão bem", né. E por outro lado também, quando nós vemos pessoas muito acima do peso, também não há ali uma normalidade. E nós não estamos falando de estética, porque como dissemos, começam a vir os problemas de saúde, né. Agora nós não podemos apontar o dedo, porque nós não sabemos o que que se deu lá na fase oral, do 0 aos 18 meses com essas pessoas. E de que forma que a ansiedade, a dor de viver, e a dor de viver existe e todos nós a temos, né, de que forma que essa dor de viver muitas vezes só é saciada através do oral. Então, procure um médico, se trate e faça psicoterapia. Há aí uma quantidade enorme de psicoterapeutas e psicólogos que promovem um refazimento, né, ressignificam uma revisitação desses estágios, mais desses descaminhos da infância, de tal forma que nós possamos vencê-los e lidar um pouco melhor com a nossa boca, com a nossa alimentação. Você que está nos acompanhando, mais uma vez, curta, comente, compartilhe. Olha, se você não adquiriu ainda o Papado dos Espíritos, as Ordens Ocultas, os Espíritos Nada Santos que Dominam as Religiões, pode entrar no meu site, andremarouco.com.br, que você vai ver o livro disponível, e eu tenho certeza que esse livro vai trazer muito saber e muito amor para a sua vida. E saber que liberta, né? Muitos de vocês, talvez, ao ler essa obra, vão ficar incomodados, né? Porque é uma obra, algumas pessoas falam assim, é uma obra polêmica necessária, porque ela traz uma discussão sobre um processo de obsessão coletiva que se deu nas religiões, inclusive no espiritismo, né? É uma obra escrita em 2 linhas. A primeira linha é uma linha absolutamente fiel aos fatos históricos que se deram na história judaico-cristã, desde o êxodo na Gênese, quando Moisés liberta, entre aspas, o povo hebreu, né, da escravidão ou da servidão junto aos egípcios, né? Então, desde o êxodo, como é que a espiritualidade foi agindo. Então, são 2 linhas, a primeira histórica, que descreve exatamente aquilo que deu no campo da matéria, né? Passando pelo cristianismo, Paulo de Tarso, a romanização do cristianismo, os principais fossílios da igreja, a reforma protestante, as inquisições, as cruzadas, a reforma protestante, a destruição da reforma protestante na criação das igrejas-estado, os movimentos filosóficos de positivismo, racionalismo e iluminismo, a chegada do espiritismo, o rustanguismo e a igrejização do espiritismo, quase que a destruição da racionalidade kardeciana. Então são fatos históricos. E a segunda linha desse livro fala da obsessão coletiva, como espíritos imperialistas, narcisistas perversos foram se apossando das religiões, pois que se apossando das religiões, eles se apossam das nossas mentes, né? Então adquira, eu tenho certeza que esse livro vai te levar a pensar, vai te responder umas tantas perguntas e vai suscitar outras tantas dúvidas. Também está disponível no Amazon em formato de Kindle. Bom, voltemos aqui ao nosso estudo da noite, porque o corpo é a manifestação do espírito e faz parte de nós espíritos, enquanto estamos passando por uma experiência material, a sexualidade, né? Aliás, Freud convencionou chamar essas fases, oral, anal e fálico, de fases de desenvolvimento psicossexual, porque nós somos seres sexuais. E esse mundo é um mundo tão duro que traz suas durezas, não é fácil, é contas a pagar, é chefe, é vizinho, é política, são vírus, são as doenças, é a violência que graça aqui e ali, o racismo, xenofobia, misoginia, machismo, meu Deus do céu, a quantidade de descaminhos e de sabores desse mundo não são fáceis. E a sexualidade é uma maneira de nós exercitarmos o carinho, o amor, sentir prazer e dar prazer, né? Isso se dá através do corpo. O corpo é o médium da sexualidade, né? Claro, mais uma vez, espírito, mente, cockpit, corpo, manifestação. A manifestação
da matéria, através o espírito, através da mente, se manifesta no mundo material através do corpo. Vamos falar um pouco aqui como é que se dão as questões da sexualidade, levando-se em consideração o corpo que nós temos. De que sexo nós estamos falando? Daquelas pessoas que dão um valor enorme ao seu corpo, né? Que o seu corpo precisa estar absolutamente perfeito, não aceitam as rugas, não aceitam uma gordurinha, não aceitam estar fora do padrão de beleza que é ditado pela sociedade, né? Durante o sexo, a mente dessas pessoas se divide. Em vez de sentir o prazer, ela se torna uma espectadora de si mesma. Ela fica pensando: será que minha barriga está dobrando nessa posição? Será que a luz está valorizando o meu corpo? Será que estou bonita? Essa vigilância constante ativa o córtex pré-frontal e sabota a excitação. O que o texto está nos dizendo? Que eles estão tão ocupados em como estão sendo vistos que não vivem a relação, não vivem aquele momento, né? É uma vigilância constante do próprio corpo que gera uma ansiedade social paralisante. A pessoa fica tão focada em como os outros a estão enxergando que perde a capacidade de viver o presente em questão, o presente da sexualidade que estão vivendo. Isso é resultado de um estudo publicado no Journal of Happiness Studies, que confirmou que indivíduos com essa autoobjetivação relatam níveis significativamente menores de bem-estar e satisfação com a vida, né? Ou seja, o corpo passa a ter um valor muito maior do que o ato em si. Eu assisti um filme uma ocasião, não me lembro qual, faz muito tempo, e eu concordo em gênero e número e grau, que diz que o órgão sexual mais importante é a mente. É a mente. Como é que está a nossa mente? Se a nossa mente está bem, nós somos patrocinadores de prazer. Prazer para nós e prazer para quem nós amamos. Então tem menos a ver como nós nos apresentamos no mundo, mas sim no valor que nós nos damos enquanto pessoas, né? Vamos agora estudar mais um trechinho do material que a gente trouxe. Pessoas com alta aceitação corporal, ou seja, aqueles que não exigem aquele corpo perfeito, né, conseguem desligar esse crítico interno. Como não estão preocupadas em parecer um modelo de revista, o cérebro foca 100% nas sensações táteis, no calor e na conexão com o parceiro. O resultado é uma facilidade significativamente maior para atingir o orgasmo e a satisfação geral, né? É clichê, mas é uma realidade. Sexo é vida, né? E nós estamos vendo aqui, isso são fontes de estudo. Isso aqui eu não trouxe da minha cabeça, isso são fontes de estudo publicados em plataformas científicas, né, que estão nos dizendo que não é a aparência, que não é como nós nos manifestamos fisicamente, mas é como o espírito, através da mente, maneja o corpo que tem para poder dar e sentir prazer. Para encerrar, gente, o que vale é ter saúde, saúde mental e saúde física. É claro, se nós estamos muito acima do peso, né, nós podemos, como já dissemos, podemos ter problema de hipertensão arterial, diabetes, e há uma quantidade enorme de patologias que se dão pelo mau uso da alimentação. E não só, nós podemos ter problema de coluna, nós podemos ter problema com os nossos joelhos, né, com as articulações, né? Ao passo que, se estivermos muito magros, muito aquém de uma boa alimentação, nós teremos deficiências vitamínicas. Então não adianta a gente se apresentar, né, tal qual as modelos de passarelas, mas não aguentarmos fazer uma caminhada, não aguentarmos um dia bom de trabalho, não aguentarmos um passeio, né, só para nos apresentarmos magérrimos, lindos, maravilhosos. Então, para encerrar, nós estamos no mundo para viver o mundo tal qual espíritos que somos, né? Espíritos no gozo da matéria, né? Isso é extremamente importante, que possamos gozar e viver a matéria, mas com responsabilidade. Para finalizar,
Saiba de uma coisa, você é um espírito, você teve começo, não tem fim, não terá fim. Você sempre vai evoluir. Hoje você está no corpo que você está. Na próxima você estará num corpo diferente. Talvez mais alto, talvez mais baixo. Talvez com mais propensão a ser gordo ou mais propensão a ser magro. Talvez negro, talvez branco, talvez oriental. Mas o que você não deixará de ser é um espírito amado por Deus nosso Pai, cuidado por Jesus nosso irmão e por tantos espíritos que te acompanham e torcem para que você tenha um bom êxito nessa estada, que você possa gozar as maravilhas deste planeta, que graças a Deus são muitas, mas gozar com responsabilidade. E se você estiver abusando em qualquer uma das áreas da vida, vá cuidar disso. Procure um médico, procure a sua casa de religião, né? Mas não acredite que só a religião vai resolver os seus problemas. Cuidado com isso. Procure um bom psicoterapeuta, estou à sua disposição, ou um bom psicólogo. Trate-se para que você possa ficar aqui o maior tempo possível e possa ter muita paz e muito amor e ser muito feliz, né? E mais uma vez, vamos falar do Papado dos Espíritos, as ordens ocultas, os espíritos nada santos que dominam as religiões, que pode ser adquirido no meu site andremarouco.com.br. Beijo enorme no coração. Você está assistindo no YouTube, no gravado? Faz seu comentário aqui embaixo. Diz o que você não gostou, não tem problema nenhum, críticas são bem-vindas. Ou faz o seu comentário, diz, isso aqui que você falou está errado, vamos conversar. Beijo no coração.